Hoje a gente vai falar em um tema bem polêmico até, que eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de falar, porque eu não quero gerar nenhum problema para ninguém, obviamente, né? Mas é saber como identificar um adestrador que pode mais prejudicar o seu filhote do que ajudar ele, tá? Então, fica comigo aí até o final, para que você saiba todo o passo a passo, né? Todas as informações que eu vou passar aqui, para você poder identificar caso no futuro aí você queira contratar algum serviço de adestrador. Então, você tem que observar essas informações que eu vou passar aqui. E se por acaso você já tem aí, ou já contratou, já está com algum adestrador, procure observar as informações que eu vou passar para ver se o seu adestrador, né, o adestrador que está adestrando o seu cão, se ele está tendo algum tipo de atitude dessas que eu vou comentar aqui. O meu nome é Alexandre Figueiredo, para quem ainda não me conhece, eu sou médico veterinário comportamentalista canino. Como identificar um adestrador que pode mais prejudicar o seu filhote de cachorro do que propriamente ajudá-lo? Eu quero deixar esse primeiro recado que é: eu não sou contra adestradores, de forma alguma, né? Se eu fosse contra, eu estaria indo contra eu mesmo, né? Porque, de certa forma, eu também faço parte, né? Eu também utilizo os adestramentos dentro da parte da educação canina, né? Que é muito mais do que adestrar. Educar um cão exige um conhecimento por trás muito maior do que simplesmente adestrar o cão. Então, eu não sou contra adestradores, muito pelo contrário. Eu indico alguns adestradores, inclusive, porque faço consultoria online. Então, tem cidades que eu não consigo estar presente, mas tem algum adestrador lá que a gente procura saber, procura identificar. E, de acordo com as regrinhas, entre aspas, eu não vou dizer que são regras, mas com as informações que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então, não sou contra adestradores, eu não indico, né, os adestradores que trabalham de algumas formas, que eu vou citar aqui para vocês, tá? Bom, quais são as características de um adestrador punitivo, né? Eu vou usar esse termo aqui, punitivo, porque vocês vão entender que a maioria das características que esses adestradores utilizam é na base da punição positiva, tá? A gente vai abordar esse assunto aqui bastante hoje. Então, primeiro de tudo, ele vai chegar para você e vai falar que você deve ser o líder da matilha, o macho alfa, né? Coloquei esse lobo aqui para deixar bem claro aí que tem uma diferença relativamente grande até do comportamento dos lobos e dos cães, né? Os lobos vivem soltos, né? Vivem nas alcateias deles lá, enquanto os cães, né, já foram domesticados aí há muitos anos, né? Já está completamente, não dá para você falar de forma alguma que um lobo é igual a um cão, né? Os comportamentos deles já são bem distintos, principalmente porque os cães já foram domesticados há muito tempo, né? É óbvio que tem alguns instintos no cão, né, que vieram aí do lobo e tal, beleza, tá tudo certo. Mas essa questão de líder da matilha, né, o macho alfa e tal, essas já são teorias ultrapassadas aí que caíram por terra, inclusive pelo próprio criador delas, tá? Ele mesmo chegou à conclusão de que ele estava equivocado quando ele criou, né, a teoria da matilha. Então, foi um estudo feito com lobos em cativeiro, lobos que não se conheciam, num espaço restrito, com alimentação restrita, enfim. Então, eles meio que tiveram que batalhar ali, lutar entre eles ali para ver quem realmente era o líder, né, quem era o macho alfa e tal. E aí, esse macho alfa se alimentava primeiro, bebia primeiro e tal, mas numa situação completamente controlada, num ambiente fechado, num espaço restrito, lobos que não se conheciam. Quando depois, anos depois, né, foi se estudado aí sim, durante, se não me engano, foram 10 ou 15 anos, que foi estudado um grupo de lobos da mesma família, e aí percebeu que tinha uma hierarquia, onde tinha o casal, né, que era o macho, e a fêmea, que era o casal dominante, né, ou seja, só eles procriavam ali, depois vinham as ninhadas abaixo dele, ou seja, como se fosse uma escadinha, né, isso na natureza, né, ou seja, onde eles podem fugir, se alguém está sendo incomodado, né, coisa do tipo. Então, tinha essa escada de liderança, né, do lobo, de fato, para os outros, para a prole que ficava ali, né, que viviam juntos. Mas, no caso dos cães, isso não existe, tá? Não tem essa hierarquia, essa escadinha aí, isso daí já foi caído por terra, beleza? Então, quando ele fala que você deve ser o líder, né, o líder normalmente é quem, se você for pensar em termos de líder atual, né, o líder é aquele que dá o exemplo, é aquele que cobra, mas ele está junto, ele participa, ele quer a evolução de todo o grupo, né? E quando eles falam que você deve ser o líder, na verdade eles estão querendo dizer que você deve ser o chefe, porque o chefe é aquele cara que só manda, que só dá bronca, que só quer saber de corrigir, nunca quer saber de incentivar, de dar apoio, de estar junto com você, ele quer só dizer que você está errado, que você está fazendo errado, que você está atrasado, né? Te corrigir de alguma maneira. Então, na verdade, eles deveriam dizer que você tem que ser o chefe da matilha, né? Aí sim eles poderiam estar falando da forma que eles realmente querem dizer. Então, se alguém já chega para você falando isso, porque você tem que ser o líder da matilha, já bota um pezinho atrás com ele, tá bom?
Outro ponto que eles fazem muito, né, é utilizar a punição positiva para corrigir o cão. O que é punição positiva para quem, de repente, nunca ouviu falar nesse termo? Positivo aqui é o sinal de adição, tá? De adicionar, e não é punição legal, bacana, não, tá? Isso daí não tem nada a ver. É punição de adicionar algo. Então, no caso da punição positiva, você pode adicionar qualquer coisa para que o animal pare de fazer um determinado comportamento, ou diminua aquele determinado comportamento através de uma punição positiva, ou seja, onde você vai adicionar algo que o animal não gosta, o que incomode, o que até mesmo machuca o animal. Então, tem vários tipos de punições positivas aí que são utilizados, né? E, inclusive, algumas delas são aversivas para o cão, que a gente vai falar aqui no próximo slide, mas a principal aí punição que eles costumam usar são os trancos com enforcador, né, que eles utilizam bastante, né, a gente também vai comentar mais a fim. Então, eles usam muita punição positiva para corrigir o cão. Então, já fica ligado aí se você perceber que esse adestrador está usando muita punição positiva. Eles vão utilizar muitos aversivos para punir o cachorro. Tá? Já listei aqui alguns principais, né? A coleira de choque é um aversivo que, de repente, alguns vão falar para você assim que é só um choquezinho, isso daí não faz nem cosquinha no cachorro direito. Alguns cachorros nem sentem nada com esse choque e tal. Aí eu sempre falo assim, se coloca no lugar, né? Bota um colar de choque no teu pescoço e vê se você não vai se incomodar com isso daí. Né? É só um choquezinho, mas é só um choquezinho toda hora, o tempo inteiro ali você tomando choque. Não é uma coisa legal, é uma coisa que vai estressar. E quando o animal está estressado, tem um tipo de hormônio que eleva, chamado cortisol. Né? Quando o cortisol ele aumenta, ele gera uma série de efeitos colaterais no organismo. Tá? Então, assim, não é legal nem um pouco para o cachorro estar sendo estressado o tempo inteiro. O spray de água é até interessante, porque para muitos cães vai ser muito desagradável, né? Ou seja, o animal, vou dar um exemplo do animal que está latindo, tanto para a coleira de choque ou para o spray de água seria na mesma função. O animal começou a latir, você vai, aperta, dá o choque no cachorro ou joga um spray de água na cara do cachorro. Tem muitos cães que o spray de água vai ser uma coisa incômoda e ele vai acabar parando de latir, né? Porque tomou aquele spray de água na cara ali ou tomou até mesmo um choque. No caso do choque, ele nem entende de onde veio, né? Porque o negócio está preso ali na coleira dele, ele não sabe que é você que está provocando aquele choque nele. No caso do spray, não, ele vê que você espirrou na cara dele. Então ele associa a punição, você punindo ele, né? Ele associa as duas coisas. E aí ele só vai fazer o seguinte, cara, eu tô latindo, mas cada vez que eu lato eu recebo uma punição, vou parar de latir. Só que aí que tá o grande problema. Qual é o motivo, qual é a causa base que está levando esse cachorro a latir? Né? Você não corrigiu a causa base, você não determinou qual era o problema original ali que estava causando isso para você poder atuar na fonte, né, na origem do problema. Você simplesmente está dando punição para ele à torta direita para ele parar de latir. Então, quando você não corrige o problema inicial que está levando a esse comportamento que incomoda, né, esse animal ele vai ficar cada vez mais frustrado, mais ansioso e ele vai acabar fazendo, né, contornando o problema para outras situações. Então ele vai ficar mais ansioso, ele vai destruir mais as coisas, né, ele vai de repente morder, brincar de morder mais vezes, né, vai destruir a porta porque está muito ansioso, não conseguiu soltar essa ansiedade através do latido, ele vai soltar de outra maneira, vai começar a se morder, se mutilar, galera. Então é um problema sério. Quando você reprime o animal da base desse uso de aversivos, aquilo que ele estava fazendo que vai deixar de fazer, poxa, beleza, bacana, o cachorro parou de latir, olha que legal, resolveu o problema. Não, você resolveu parcialmente um problema, porque ele pode latir quando você não estiver ali para jogar o spray na cara dele, porque ele sabe que só quando você está ali que ele toma spray, quando você não está, ele não toma. Então, beleza, ele vai latir quando você não está ali, né? E a mesma coisa do choque, se você não está ali para dar o choque nele, ele percebe que quando ele não está aqui, eu não tomo choque, beleza, eu vou latir de novo. Então, você tem que ficar muito atento para que você não gere outros problemas no seu animal, tá? Eu ia falar do spray de água que para alguns cães vai ser até uma diversão. Por exemplo, um labrador, um golden, eles adoram água. Então, provavelmente, se você jogar um spray na água desses cachorros, não vai ser um aversivo, né? Vai ser uma coisa legal, eles vão brincar, vão querer dar uma mordida na água, assim e tal. Então, eu tinha alguns pastores alemães no meu sítio, né? Mas eu lembro do meu pai regando as plantas ali perto da casa e tal, o cachorro ficava maluco, correndo atrás da água e tal, jogava água na cara dele e se amarrava, ele ficava todo esmolhado no final do dia ali. Mas enfim, então para alguns animais a água vai ser algo positivo e não negativo. Tá? Então tem que entender isso daí também. Lata com milho, com pedras ou com moeda, qualquer coisa. Uma lata, eu já fiz barulho aqui, até guardar a minha latinha aqui que eu estava usando, mas ela faz um barulho bem alto. Então, mais uma vez, nesse exemplo do latido, né? Quando o cachorro está latindo, o cara vai lá e faz uma barulheira. Aí se o cachorro toma um susto, né? Aí ele vai e late de novo, o cara uma barulheira. Ou seja,
o cachorro ele vai começar a ter medo de barulho. Olha só, você está criando um outro problema no cachorro. Né? Ah, ele vai parar de latir, beleza, vai parar de latir, a que custa? Né? Primeiro ele vai ficar com aquela ansiedade aumentada, porque a latir é uma forma dele diminuir a ansiedade dele. Né? E tem que, mais uma vez, tem que descobrir a causa básica que está levando isso. Mas aí agora você está gerando um outro problema no cachorro. Esse cachorro vai ficar com medo de barulho. Olha só. Então, né, você está tentando contornar um problema causando outro. Não é legal, tá? Estourar balão, a mesma coisa, né? Isso eu já ouvi de clientes, alunos meus falando isso. Pô, meu adestrador falava para estourar balão perto dele, para ele parar de fazer determinada coisa. Tal. Eu nem cheguei a comprar o balão, porque eu achei um absurdo aquilo. E é um absurdo, tá? Chegar ao ponto de falar que você pode, por exemplo, num Rottweiler adulto, quebrar um cabo de vassoura no Rottweiler que ele não sente. Cara, olha que absurdo isso. Outra coisa que falaram, que o adestrador, ele falava que você deveria dar um tapinha no focinho do filhote toda vez que ele fizesse algo errado. Cara, dá um tapinha no focinho do filhote, olha isso. Né? Ou seja, é aquele cutucão, né? É aquela agressão, no caso seria uma agressão. Tudo bem, não é uma pancada muito forte, muito violenta, é só um tapinha e tal. Cara, mas aí depende de como você interpreta isso, de como o cachorro interpreta isso, né? E qual é a força que você vai utilizar e tal. E se você der um tapinha muito pequenininho, o cachorro vai achar que você está brincando com ele ali. Então você vai ter que dar um tapinha um pouco mais forte para realmente incomodar. E aí realmente já passa a ser uma punição positiva. Você está adicionando algo, no caso a batida, né, o contato direto ali no animal, para que ele pare de fazer algo. Então, completamente errado isso. Inclusive, a pessoa falou que ele piorou as mordidas por causa disso. Ele ficou mais irritado, né? Ou seja, o cachorro que estava mordendo passou querendo morder mais ainda. Quando a pessoa vinha para dar o tapa, ele já sabia que ia tomar o tapa e ele já queria morder mais ainda. Então, piorou o problema, tá? E o uso de enforcador e guia unificada, galera. Enforcador, olha só, são duas palavras juntas. Ela enforca e causa dor, tá? Então, são duas coisas aqui. Eu já comentei um pouquinho sobre enforcador numa outra aula, mas é um ponto polêmico aqui, porque tem muita gente que defende o uso de enforcadores, de guia unificada, que é a mesma coisa. Qualquer coisa que você enforque, né, o pescoço do animal, como no caso dessa foto, né, e essa foto está bem no alto, inclusive eu vou falar sobre isso, você vai estar gerando um aumento da pressão, né, intracraniana, porque você vai estar comprimindo aqui os vasos principais, né, artérias e veias e tal. Além do que, você vai estar aumentando a pressão intraocular também. Então, isso tudo constante, não é uma vez que isso vai causar um problema, tá? Mas isso tudo de forma constante pode lesionar, sim, pequenos vasos, né? Dependendo do olho, pode até levar a um descolamento de retina, dependendo do aumento da pressão intraocular lá dentro. Isso causa dor no animal. Então, gente, assim, uma sequência de absurdos quando você faz o uso constante desse tipo de ferramenta para passear, por exemplo. Muitas coisas que os adestradores punitivos fazem na hora de ensinar o animal a passear é botar exatamente o enforcador lá no alto, bem aqui atrás da mandíbula, né? E olha, eu ouvi isso de um cara, né, que tem um programinha aí chamado Encantador de Cães, não vou pronunciar o nome dele aqui, mas eu ouvi da boca dele falando assim, olha, você tem que colocar a guia unificada, no caso o enforcador, ele usava a guia unificada, bem aqui no alto, que é onde é o local que mais dói no cachorro, do pescoço dele, porque é onde é mais sensível. Aqui é a região onde tem menos musculatura, né? Tem aqui um ossinho também da base da língua, tá? Que é bem sensível, ele é um ossinho bem fino, inclusive, e eu vi esse episódio, ele pegava um dog alemão, né? Ou seja, um bicho enorme, que ele tinha um medo de entrar num determinado estabelecimento lá. E aí o que ele fazia? Ele botava lá em cima, vinha com o cachorro com a guia tensionada, ou seja, já enforcando ele, correndo com o cachorro e entrava na base da força, puxando ele aqui, o cachorro travando assim. Nossa, era uma cena horrível. Aí ele falava que depois que ele entrava com o cachorro, aí ele soltava lá, relaxava, aí o cachorro ficava lá em freezing, que é estado de congelamento, de tanto medo e pavor que o cachorro tava, o cachorro ficava congelado. Ficava, sei lá, uns 5 minutos ali ou mais congelado, eu não lembro quanto tempo foi. Aí depois, com o tempo, ele vai começando a relaxar e tal. Mas, cara, olha que horror, olha que cena apavorante, né? Você está levando um pico de estresse absurdo nesse animal, fora os traumas que ele pode ter causado nesse cachorro aí, que a gente nunca vai saber. Mas, galera, assim, é muito prejudicial esse tipo de ferramenta, né, para usar para passear com o cachorro. Né? Aqui perto de casa mesmo tem alguns adestradores que usam, e eu vi, né, recentemente eu vi ele botando lá em cima e andava com o cachorro com essa guia unificada totalmente esticada, ou seja, provocando um enforcamento constante no cachorro, tá? Sério, não tem como eu ver uma cena dessa, sabe, e pensar assim, caramba,
sabe? Qual é a cabeça desse cara? Assim, ele não entende que está machucando o cachorro o tempo inteiro, né? Que ele está levando a micro lesões ali que com o tempo podem se ocasionar uma coisa maior, umas sequelas maiores para o cachorro. E é muito delicado isso, assim, principalmente para passeio. Algumas pessoas aí, alguns adestradores defendem a guia unificada, né, que eles tentaram mudar o nome, né, e tal, porque o enforcador é esse daí, que tem corrente, não sei o quê. A guia unificada é exatamente aquele barbantinho que eu mostrei. É uma guia que está unificada, ou seja, é uma coisa só, né? A coleira e a guia tá junto, né? Então eles botaram de guia unificada aí para ficar um pouco mais light, né, não tirar o nome do enforcador do meio, mas eles usam muito para fazer uma comunicação com o cão. Então eles dão pequenos trancos no cachorro e tal, que eles chamam de pequenos trancos, mas é aquele negócio, vai depender de cada um, né? Tem alguns que dão trancos de fato, né? Realmente deslocam o cachorro, né? O cachorro olha para o lado, pá, dá um tranco nele. Olha para o lado, pá, dá um tranco nele. Qual é o prazer que esse cachorro vai ter em passear assim, gente? Toda hora tomando tranco. Ah, porque depois de um tempo ele aprende. Claro, né? Ele não quer mais tomar tranco, não quer mais ser machucado, não quer mais ser agredido, né? Ele, óbvio que ele vai aprender, ele vai, não quer mais sentir dor, ninguém gosta de sentir dor, né? Nem os animais. Então, se toda hora o animal olha para o lado, toma um tranco, olha para o lado, toma um tranco, ele, em algum momento ele vai parar. Mas a que custo isso, ok? Então, não tem nenhum bem-estar nisso daí, né? Totalmente oposto ao bem-estar animal, né? Você lidar dessa maneira, e eu defendo muito a linha de conduzir através do bem-estar, sempre focando no bem-estar animal, tá? Então, jamais vocês vão me ver indicando, usando mesmo enforcadores ou guias unificados, tá bom? Nem que seja para um treinozinho de comunicação, coisa do tipo, assim como eles gostam de colocar também, tá? Olha, eu já dei aqui várias informações que, se vocês pensarem em contratar um adestrador no futuro, coisa do tipo, até já estão com adestrador, né? Vocês têm que observar essas coisas aqui, beleza? Normalmente, tá? Aí já não é sempre, beleza? Aqui não é uma regra geral, não. Mas, normalmente, eles não adestram o cão na frente do tutor, tá? Eles pegam o cão e levam para algum lugar para adestrar fora. Ou seja, em alguns casos eu até entendo, porque nem sempre o tutor vai poder estar junto, né? Óbvio, o tutor trabalha, né? Faz algumas coisas, tem a rotina dele lá também. Nem sempre vai ser possível que o tutor esteja junto, mesmo que o adestrador queira, né? Que o tutor participe dos treinamentos, veja como é que ele faz e tal. Mas alguns desses adestradores punitivos, eles simplesmente pegam o cachorro, não fala nada, já leva lá para não sei aonde e vai treinar o cachorro na base da punição positiva, tá? Então, fica ligado nisso. Se ele nem chega para você e cogita a possibilidade de você participar do treino, ver ele treinando, ver como é que ele faz, já bota um pezinho atrás também, tá? Vamos lá. Como identificar um adestrador que não irá prejudicar o seu cão? Primeiro de tudo, ele não vai trabalhar com enforcador. Esse é o primeiro ponto, né? O adestrador que ele sabe dessas consequências do enforcador, ele vai optar por trabalhar com um peitoral, ok? Então, essa foto aí, né? O cachorro está sentadinho ali com o peitoral anti-puxão, beleza, mas é um peitoral. Tá? Então, primeiro ponto, se você já vê o adestrador botando enforcador, botando a coleira lá para cima, né? Se você usa coleira ou não, mas às vezes você bota uma coleira só para enfeitar, para botar a identificação do cachorro. Ele vai, prende na coleira e bota a coleira lá para cima. Aí você, não dá certo isso não. Tá? Então, eles não vão trabalhar com enforcador, quem é um adestrador que não vai prejudicar o seu cachorro. Outro ponto, eles vão permitir e até incentivar que você acompanhe os treinos. Tá? Por quê? Ele sabe que não adianta só o adestrador, treinar o cachorro. É importante que tenha a participação do tutor, né? O tutor tem que entender, ver o momento certo de recompensar o animal, né? Entender quando que ele deu algum sinal ali de um determinado tipo de comportamento, como esse adestrador vai reagir. Ele vai te apontar, olha, tá vendo aquilo dali que ele fez? Então, você tem que fazer assim. Ah, agora, olha, ele tá indo nessa direção, então você faz assim. Ele vai te instruir. Ele vai te educar também a educar o seu próprio cachorro. Ele não vai simplesmente pegar e vai sair adestrando lá, não vai te falar nada. Normalmente eles compartilham as informações porque ele quer que você pratique, continue praticando em casa. Então não adianta ali ele fazer uma aula na semana ou duas e você não faz mais nada com o cachorro, né? Então ele vai te ensinar, ele vai te mostrar como você deve conduzir o cachorro, como é que você deve reagir às situações, o que fazer, o que não fazer. Beleza? Então ele normalmente vai pedir, inclusive, para que você acompanhe os treinos, tá? Eles se utilizam de reforços positivos e, quando necessário, punição negativa. Então, ó, entenda aquele positivo e negativo, né? É soma e subtração, né? Adicionar e retirar, ok? Não tem nada de bom e ruim aqui não, tá? Então, o reforço positivo, e aí, galera, presta atenção, muitos adestradores que podem prejudicar o seu cachorro, eles também vão utilizar o reforço positivo, porque, afinal de contas, né?
se você for simplesmente 100% punitivo positivamente, caramba, nossa, seu cachorro vai ser uma bomba relógio, né? A qualquer momento ele pode explodir, literalmente, querer atacar todo mundo, porque ele vai estar cansado de só receber punição o tempo inteiro. Então, nem esses caras aí que trabalham só na base da punição, né? Eles não trabalham só na base da punição positiva, eles também usam o reforço positivo, que é quando você recompensa o animal por um bom comportamento. E aí pode ser uma recompensa com carinho, com um biscoito, com a própria ração, com um elogio verbal, enfim. Então, eles utilizam os reforços positivos quando o animal está apresentando um comportamento desejado. E, em alguns casos, a gente utiliza também a punição negativa, que nesse caso é retirar algo que o animal queira. Ou seja, a principal punição negativa que a gente pode fazer nos nossos cães, né, é retirar a nossa atenção. Tá? Então, quando a gente retira a nossa atenção, que é tudo que os filhotes querem, a gente está punindo eles de forma negativa. Ou seja, a gente não brigou, a gente não bateu, a gente não jogou um spray de água na cara do cachorro, a gente não fez nenhum barulho alto para deixar o cachorro maluco, tá? Então a gente simplesmente ignora o cachorro, ok? Então você vai ver esses adestradores trabalhando dessa maneira, recompensando nos momentos adequados, certos, pontuais, e punindo negativamente quando for necessário. Outra coisa, eles vão lidar com o cão como se fosse um amigo e não como se eles fossem o chefe do cão. Então eles não vão ali ficar se impondo, querendo mostrar que eles são mandões, que eles são fortes, ou que isso, aquilo, né? Ficar dando tranco toda hora na coleira e tal, botar o cachorro submisso, fazer o alpha roll. Caramba, gente, eu vi isso num curso recentemente, que volta e meia eu compro o curso, né? De adestramento, de comportamento canino, para ver o que está sendo falado ali, para ver se tem alguma coisa interessante, alguma metodologia que eu ainda não sabe e tal, alguma coisa do tipo. E recentemente eu comprei um curso e, gente, o cara ensina a fazer o alpha roll. Cara, o alpha roll nada mais é do que você pegar o cachorro pelo pescoço, jogar ele no chão, né? Jogar ou colocar ele no chão, né? E forçar ele como se fosse a sua mão, como se fosse uma mordida, né? Como se fosse a boca de um cachorro, né? Porque, afinal de contas, a justificativa para isso é que os cães fazem isso entre um e outro ali, né? Ou seja, seria uma coisa totalmente natural e tal. Beleza. Cara, mas sabe o que acontece? Sabe qual é o objetivo final do alpha roll? É que esse cachorro, ele permita fazer as coisas nele. Porque normalmente é um cão agressivo, é um cão reativo. E aí o cara vai, né? Primeiro já dá um jeito de botar a mordaça no cachorro, porque a grande chance, se o cachorro não tiver mordaça, dele morder o cara, né? E outra, quando esse cachorro, a pessoa vai fazer o alpha roll no cachorro, né, não vai fazer num cachorro bonzinho, não vai fazer num cachorro tranquilo. Normalmente ele vai fazer num cachorro agressivo, bravo, né? E aí que vem a série de problemas. Muitas das vezes esse cão ele vai bater a cabeça no chão, né? Porque o cara vai pegar e vai jogar o cachorro no chão. Então, se for num chão duro, se não for numa grama, numa área de terra mais macia e tal, ele vai machucar, vai bater a cabeça no chão. Ele vai ficar tentando se virar ali, sair dessa posição, porque ele não quer, e o cara vai ficar ali forçando aqui bem na jugular, aqui em cima, bem nessa região do pescoço, né? Simulando a mordida. Alguns até falam assim, não, você não precisa de força. Eu duvido que eu não precise de força num Rottweiler, num pastor alemão, num Pitbull, que esteja querendo sair dessa posição, né? Não tem como não ter força. Aí ele fala para você ainda apoiar o joelho em cima, mas eu não estou fazendo força, eu estou simplesmente com o joelho aqui para que ele não levante, né? São as palavras que eu ouvi no curso. E aí ele vai, bota aquela mão ali, fica forçando até o cachorro ceder, né? O que significa ceder? Por exemplo, o cachorro lá de um dos vídeos que eu vi, ele não gostava de pegar na pata dele. E aí o cara falou assim, não, porque a gente precisa cortar a unha do cachorro, não sei o que, então ele precisa deixar pegar na pata. Aí ele vai, botava a mordaça, botava o cachorro na posição do alpha roll, lá com a mão no pescoço dele, o joelho na cima, e ficava pegando na pata do cachorro, e o cachorro lá, aí ele, tá vendo? Ele tá rosnando aqui, mas ele tem que acostumar. Enquanto ele estiver rosnando, eu não vou soltar a pata dele. Ou seja, cara, isso daí simplesmente eu tô falando até indignado, assim, porque eu lembro da cena e eu fico indignado. Então, galera, ele fazia isso até o cachorro parar de reagir. Por quê? O cachorro não tem opção. Ele não pode fugir, ele não pode lutar. Então, ele não tem nem fuga nem luta, né? Os dois instintos que ele poderia fazer ali. Por quê? Ele tá mobilizado, né? Que nem um golpe de jiu-jitsu. Ele tá naquela gravata, ele não consegue sair, ele não consegue bater no chão, dar 3 tapinhas ali pro cara soltar ele. Então, os 3 tapinhas deles é ele simplesmente aceitar que aquilo dali tá acontecendo e parar de fazer. E aí eles falam assim, tá vendo? Agora ele relaxou. Olha ali, ó, o rabinho já saiu de entre as pernas, ele estava todo tenso, agora ele já está mais relaxado.
Claro que ele relaxou. Ele não vai conseguir ficar naquela posição tensionada o resto da vida. Em algum momento ele vai parar, em algum momento ele vai desistir, porque ele vê que não tem solução, tá? Então, gente, é um absurdo, ainda hoje, as pessoas indicarem fazer o Alpha Row, tá? É um absurdo. Desculpa a indignação aqui, mas é um absurdo. Se você vê alguém fazendo isso, tipo, foge desse cara, sai correndo, né? E, na verdade, gente, não dá para generalizar aqui, eu tenho que tomar um pouco de cuidado enquanto eu estou falando isso com vocês, porque às vezes o cara aprende e ele não tem esse raciocínio por trás, ele não entende essas consequências disso que ele está fazendo com o cachorro. Então ele simplesmente faz porque alguém falou que tinha que fazer, ele, eu vi num filme, eu vi num vídeo ali e tal no YouTube, e o cara faz, então vou fazer, pareceu legal, o cachorro ficou ali quieto, deixou pegar na pata dele, então vou fazer. Então o cara não pensa nas consequências. Então não necessariamente é uma pessoa ruim, tá? Mas é uma pessoa que não pensa nas consequências e não vê o lado do cachorro. Beleza? E aqui é o último ponto dessa apresentação, que vocês têm que ter cuidado com os adestradores que parecem bons, né? Você precisa se informar primeiro em relação a essa pessoa, tá? Por quê? Tem uma galera aí que é até famosa, né, e tal, o próprio, né, encantador de cães é um cara famoso, mas que a gente sabe que ele tem algumas atitudes, algumas formas de lidar com os cães que não são muito legais. Outras até que são bem interessantes, tá bom? Não quero trucidar o cara que não, tá? Porém, ele incentivou e compartilhou muitas técnicas erradas e que, infelizmente, muita gente seguiu a risca o que ele faz, né? E aí a gente sabe os problemas que isso podem dar, como eu já comentei alguns aqui, tá? Mas tem outras pessoas que estão na mídia, tem outras pessoas que estão em outros lugares e tal, até porque são pupilos do cara, né? Enfim, tem que tomar um pouco de cuidado. Tem gente que faz muito marketing, né? Que parece ser o bonzão, blá blá blá, mas procura entender o que esse cara faz, né? Como que ele lida com os cães, né? Quem ele já atendeu, vê se conversa, tenta conversar, se você tiver como conversar com alguém, algum dos clientes que foi atendido por ele, porque a partir desse ponto você vai começar a entender como que essa pessoa age, né? Vai procurar lá o Instagram dele, se é que ele tem Instagram, se é que ele posta alguma coisa, enfim. Então, a partir desse momento, você vai entender melhor a forma de raciocínio dele, a forma dele lidar com os cães, qual o tipo de metodologia que ele utiliza, né? E aí você pode ter uma informação melhor. Porque às vezes você receber apenas uma indicação de um amigo, como já aconteceu algumas vezes, né? Eu aceitei o adestrador porque foi meu amigo que indicou, ele falou que ajudou o cachorro dele e tal. Só que esse amigo dele não sabia nada de comportamento canino, né? Então, quando chega alguém, pega o seu cachorro, bota na guia unificada, sai arrastando ele e tal. Ai, que beleza, agora ele tá andando certinho. Claro, pô, tá cansado de ser enforcado o tempo inteiro, vai andar na linha ali. Enquanto ele estiver sendo enforcado, ele vai estar andando do seu lado, né? Não tem outra opção, ele não pode fugir, né? Aquela questão, né? Então, tomem cuidado com as indicações, né? Sempre quando alguém indicar, beleza, obrigado pela indicação, mas aí você vai, pega o contato, tenta saber melhor quem que você está lidando ali, tá? Não aceite qualquer indicação assim sem você conhecer a pessoa, tá? Essa é a dica aí. E, obviamente, né, esse é o slide que a gente sempre finaliza aqui. Se você gostaria de ter o seu cachorro de filhote educado, você deve se inscrever aqui nesse canal, porque a gente está gerando muito conteúdo, vai continuar gerando outros conteúdos mais para frente. Se você ainda não está inscrito, já deixa a sua inscrição aí, deixa o seu like se você gostou, e esse é aquele momento de você me dar o seu feedback de hoje. Coloca aqui nos comentários, né, diz se você aprendeu alguma coisa legal, alguma coisa que você não sabia, o que você mais gostou. Coloca para mim aqui que eu fico muito feliz quando eu vejo o feedback de vocês. Escreve aqui nos comentários que eu vou ler cada um deles aqui para eu ficar feliz também, saber de vocês curtiram ou não. Tá bom? Grande abraço e tchau, tchau.